Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, e guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo, e me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Jesus está se despedindo, né? Estamos já vendo alguns dias, como que dando tchau para todo mundo, que ele está, né, indo da onde ele saiu. E esse discurso, essa oração sacerdotal de Jesus, ela vem ser essa despedida, desde ontem já, e durante a semana estamos percebendo isso, há alguns dias na liturgia, essa preparação da volta de Jesus para o Pai, e da preocupação com os discípulos, com aqueles que ele cuidou, com aqueles que ele catequizou, para que o Senhor não os abandonasse, para que, como que uma forma de os entregando ao Pai. E como que também, com certeza, na ação de Deus, o Espírito Santo viria e daria todo esse consolo, a força que os discípulos precisariam. E na primeira leitura, da mesma maneira também, nos Atos dos Apóstolos, Paulo também está se despedindo. E ele também tem essa mesma preocupação com aqueles que ele catequizou. E Paulo dá muitas e várias orientações para o povo, para os seus irmãos, para a igreja de Éfeso. Várias orientações de cuidado daquilo que eles iriam enfrentar. E daquilo que nós enfrentamos hoje também, das situações difíceis que a igreja enfrenta, muitas vezes até da própria distorção da doutrina, daquilo que nós aprendemos, ou até nós mesmos. Isso é muito claro. A igreja ensina uma coisa, a liturgia da missa é de um jeito, e muitas vezes o que se faz? Cada um inventa, acrescenta uma coisa a mais. A gente vai aumentando uma coisa, põe isso, acho que isso é importante, então eu já faço assim. Não, vou fazer daquele jeito. Então a gente nós vamos criando, vamos alterando, vamos mudando aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja pede, aquilo que a doutrina nos ensina. Nós vamos sempre acrescentando alguma coisa a mais. Parece que aquilo que já nos está posto há 2000 anos e que a igreja foi construindo junto, no passar do tempo, parece que não serve. Parece que eu tenho que acrescentar alguma coisa a mais. É por isso que essa grande crítica, né, que se faz muito, os bispos fazem, a igreja faz, as missas de cura e libertação, missa disso, missa daquilo, toda missa é de libertação, toda missa é de encontro com Deus.
Se faz propaganda para quê das missas? Para atrair única e exclusivamente quem nunca vem na igreja. Então acho que eu vou naquela missa porque lá vai ter o passe que eu preciso, vai ter a bênção que eu preciso. Eu vou naquela missa porque aquele padre reza daquele jeito, porque ele faz uma missa de 3 horas. Na minha paróquia é só de 1 hora, então eu acho que não vai servir para mim. Aquilo não serve, isso não serve. Eu vou fazer mais isso agora e vou inventar mais isso. E nós vamos inventando, acrescentando coisas e não ficamos com aquilo que é essencial. Não que seja uma doutrina errada. Claro que Paulo aqui fala daqueles que querem desviar o povo, conduzir o povo. Mas são coisas que nós vamos acrescentando por quê? Porque nós não conhecemos o verdadeiro mistério da Santa Missa. E para nós aqui, quem sabe falta o padre Djalma fazer mais uma das missas explicadas, né, padre? Para a gente poder, para os filhos poderem mergulhar no mistério da Santa Missa, para poder mergulhar, não é verdade, padre? Está na hora de marcar umas 3 horas durante o dia. Se não vai poder ser pelo Facebook, né, porque senão vai demorar muito, né, padre? Mas é isso, nós precisamos aprender a mergulhar e cada vez mais buscar aquilo que é o essencial. Senão a gente vai acrescentando muitas e muitas coisas e nós vamos perdendo o essencial. Jesus fala no Evangelho para quê? Para que o Senhor nos guarde na verdade. Vem falar muito da verdade. Quem que é a verdade aqui? A palavra Jesus é a verdade. É o caminho, a verdade e a vida. E para guardar na verdade é isso. E verdade é tudo aquilo que é contrário à mentira, não é? Então a verdade é a verdade. Onde tem verdade não pode ter mentira, não pode ter manipulação. E é isso que o Senhor quer nos guardar, porque senão a gente acaba sendo o quê? Maus pastores também. E quando eu digo maus pastores, não digo só quem preside a celebração, cada um de nós um mau pastor. O mau pastor daquele que convive com você, que mora com você, que dorme no seu quarto, que trabalha com você, que convive conosco. Então nós precisamos ter esse cuidado de nos guardar, de cuidar daquilo que é a essência da nossa vida, aquilo que Jesus veio deixar para cada um de nós, que é o Espírito Santo, que é a força de Deus, que é a graça de Deus. Por isso nós precisamos fazer esse exercício cada vez mais de consagrarmos, né? Jesus fala para o Pai, consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Aquilo que nós falamos é na palavra de Deus, é no Evangelho, é na intimidade com o Senhor que nós vamos encontrar a verdade. Que nós vamos viver uma fé pura. E uma fé pura é aquilo que a palavra nos diz e aquilo que a igreja ensina, aquilo que o catecismo ensina, porque a igreja católica ela não se baseia apenas na palavra. O cristão católico não se baseia só os evangélicos sim. A maioria das correntes se baseia onde? Sem ser a luterana e outras mais tradicionais, só na palavra, o que vale é a palavra, não. Eu ouvi a Dom Henrique Soares falando esses dias que a igreja nos ensina o quê? A interpretar a palavra. Então nós cremos o quê? Na doutrina da fé, naquilo que a igreja ensina, naquilo que o catecismo ensina, naquilo que o Papa ensina, naquilo que o Papa escreve, naquilo que o bispo nos fala e nos escreve também. Então a nossa doutrina ela é muito mais... Porque a igreja que dá vida à palavra. Mas é daqui que a igreja tira a fonte. É na Bíblia, na palavra de Deus também que Betânia nasceu. A nossa fonte está na Betânia bíblica. Está em Marta, Maria e Lázaro, lá é a nossa fonte. Foi do Evangelho, dos Evangelhos de Lucas e de João, que Deus inspirou no coração do Padre Léo a comunidade de Betânia. Em viver o carisma, em viver Marta, Maria e Lázaro na nossa vida, na dimensão toda nossa, não é só na vida de vocês, filhos e filhas de Betânia, é na vida dos consagrados e viver o carisma de Marta, Maria e Lázaro, é o carisma vivido no coração, na vida dos benfeitores, aqueles que comungam da nossa espiritualidade. Quando falamos em viver Betânia, não é viver apenas aquilo que o Padre Léo deixou, não, viver Betânia é viver a Betânia bíblica, porque a nossa Betânia ela é falha, não é? A nossa Betânia tem limitações, e a Betânia, os amigos de Jesus também tinham limitações, é por isso que Jesus puxou a orelha de Marta, conversava com eles, ensinava, admoestava a falta de fé de Maria também, é nesse sentido. Mas viver Betânia é viver aquilo que o Senhor pede, viver a palavra de Deus, e aquilo que nós procuramos colocar em prática no nosso dia a dia.
Porque só a palavra vai nos libertar. Só a palavra vai nos deixar que nós sejamos verdadeiramente livres. E a palavra, na ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é que vai também nos revelando essa força da verdade. É por isso que nós vamos ver domingo, depois a continuação dos Atos dos Apóstolos, por isso que vocês deveriam, todo mundo que tem Bíblia, precisa ler os Atos dos Apóstolos, todos vocês, tem que começar a ler um capítulo por dia para mergulhar no Pentecostes na semana que vem, porque a novena, a gente faz a novena, tudo bem, e aí, acabou o Pentecostes e acabou tudo? A semana inteira rezando desde 5 horas da tarde, e vai 1 hora rezando a oração ao Santíssimo, e acabou, semana que vem não precisa mais nada? Acabou? Só essa semana? Essa continuidade que nós temos que dar. Os Atos dos Apóstolos vai fazer o quê? Vai alimentar isso que nós rezamos, vai alimentar, porque nós vamos conseguir perceber o quê? Tudo aquilo que os discípulos viveram até o período da Páscoa era um tempo de medo, de insegurança. Depois de Pentecostes, tudo muda na vida daqueles homens. E se mudou na vida deles, deve mudar na nossa também. E deve acontecer na nossa também. Por isso que o livro dos Atos vai nos ajudar justamente a isso, a lembrar e perceber a força, a coragem, a determinação, o impulso, a ação do Espírito Santo, os prodígios que os apóstolos, que os discípulos fizeram após a vinda do Espírito Santo. Por isso que essa novena não seja só um tempo para preencher, para rezar, e acabou tudo, muito fervor, muito oba-oba, mas aí semana que vem a gente esquece. Não, vamos dar continuidade, deixando que o Espírito Santo faça, porque de nada adianta uma novena, se eu não tiver coragem de me lançar também para deixar o Espírito Santo fazer na minha vida. A vida, ela é feita de momentos, só que momentos passam, a vida continua, e é por isso que a gente vive o tempo comum na igreja. Daqui a um pouco vamos se vestir de verde de novo. Por isso, a vida comum do dia a dia da igreja, e é no comum do dia a dia que o Pentecostes tem que acontecer. Porque é o Espírito Santo que nos dirige. É no comum do dia a dia que a nossa vida precisa ser renovada e fortalecida. Em especial nesse tempo agora, para terminar, da enfermidade, da pandemia, do medo, da insegurança, esse tempo que vivemos de dificuldades. Acreditar também no poder de Deus, na ação de Deus, no milagre de Deus também. Agora, não descuidar. Hoje eu fui no centro ainda, alguns lugares, tinha a pessoa dentro de loja, num lugar ali, sem máscara, ainda pensei, Jesus, essa mulher acredita muito em Jesus, porque acho que eles são evangélicos, não são católicos, mas a fé deles é maior que a nossa. Cheguei lá, a mulher estava conversando com outro sem máscara, dentro de uma loja, num lugar. Pô, onde é que fica? Jesus faz nosso cuidado também com as coisas, para não se contaminar também. Porque não dá para esperar tudo de Deus, porque essa parte é nossa. A pandemia, quem criou não foi Jesus, não foi Deus. A pandemia, eu sempre falo, a pandemia veio de um lugar, nasceu num lugar, por negligência humana, por culpa humana, e agora Deus tem que dar conta de tudo, da nossa culpa, da nossa negligência. Agora nós temos que pela fé, clamar mais uma vez, misericórdia de nós, Senhor, que nós estamos morrendo. Não é? Mas é. E o ser humano é assim, o pecado a humanidade faz, depois Deus tem que consertar a que o ser humano faz. Não é? Então, e agora a paciência está aí, então vamos rezar, mas nos cuidar, nos proteger sempre, o uso de máscara, o distanciamento social, sempre, 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 para que a gente consiga criar imunidade para esse vírus e para que a vida continue, né, que está alegre assim, apesar da dificuldade, mas que ela continue em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.